A paz de Cristo, mais um vídeo polêmico, esse que vos será feito, mais um vídeo polêmico, né? Ler algo na parte de Deus, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 4, no capítulo 15, eu vou ler, é mais polêmico ainda, é polêmico, isso aqui é polêmico, que diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Alguns fariseus e escribas perguntaram, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, Jesus respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldizer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor. Aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidas a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Gente, falando dessa questão de tradição aqui, hoje, essa mesma tradição, ela está acima da honra a Deus, ou da honra aos seus pais. Eles ensinaram, a tradição ensinaram que se eu não honro meu pai e nem minha mãe, mas eu honro a Deus, eu estou honrando a Deus. Eles ensinavam isso literalmente, como é hoje. Não tem diferença de hoje. Porque eles colocam aquela questão, Deus é em primeiro lugar, mas como é que eu posso colocar Deus em primeiro lugar se a minha família não está em primeiro lugar? Como é que eu vou honrar a Deus se eu não honro a minha esposa? Como é que Deus está em primeiro lugar se o esposo não honra a esposa? Não é contraditório isso, né? Porque se eu não honro quem eu vejo, como é que eu vou honrar quem eu não estou vendo? Aí veja bem aqui, nesse texto de Mateus, Jesus aqui fazendo uma repreensão e ensinando-nos a não permanecer ou a não respeitar ou não a colocar em primeiro lugar tradições de homens. A não respeitar a tradição que o homem inventa. Falando de tradição,
nós sabemos o que significa tradição, que tradição ela é respeitada de geração a geração. A história, os historiadores, falando do carnaval, é uma tradição que não pode faltar, principalmente no Brasil, que é o país do carnaval, como se a gente ouve falar. E ela nasceu, foi fundada, se não me falha a memória, no Egito, ou foi na Babilônia, parece que foi na Babilônia. E essa tradição, ela veio, e ela implantou na mente e no coração do ser humano a tradição. Outra tradição também, que também ela é a tradição do Papai Noel. Esse Papai Noel, ele consegue abranger mais forte do que o carnaval, porque o carnaval só abrange as pessoas mais que estão fora do convívio espiritual, que eu falo de igreja. Então fica um pouco fora, mas tem umas ainda que ainda pega algumas pessoas e leva para um retiro, para fazer o seu carnaval lá no retiro, né? Fazer sua festa lá separada do mundo. Mas essa outra tradição, falando do Papai Noel, essa tradição ela penetra dentro da igreja, ela faz a coisa da igreja. Outra tradição que também penetra dentro da igreja, não, porque a igreja é eu e é você, de um templo. E nós vamos ver que é de São João, ela também entra nos templos e assim se faz aquele tradições. E aqui havia uma tradição. Esta tradição era os escribas e fariseus. Eram pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, apresentava ao povo que vivia, mas estava vivendo em tradição. Veja, eles repreendem os discípulos a Jesus que não lava as mãos para comer. Uma tradição, era a tradição dos anciões, era a tradição, eles ensinavam isso. Aí o que eu vejo, dentro desse contexto, se você não quiser aquilo que eu estou falando, mas leia a Bíblia. Vá para a Bíblia, pelo amor de Deus, vá para a Bíblia. Não siga um homem, não siga. Siga a Bíblia. Veja o que ela diz nessas questões. Hoje o que eu vejo é muitas pessoas obedecendo ou fazendo algo tradicional, é algo na linha, aquela coisa tradicional, sabe? E deixa de fazer aquilo que realmente é para fazer. Honrar a pai e mãe. Quando se fala nesse honrar pai e mãe, significa que você está cumprindo todo o mandamento que você fez, ou que Deus ordenou. Honrar pai e mãe é aquilo que tu colocou no mundo, é aquilo que através dele veio ao mundo, para que você agora honrasse a Deus através do respeito ou desse sentimento amoroso para com os pais. Uma coisa que eu acho interessante dentro dessa tradição, que a tradição ela te força a deixar, a tradição te força a deixar teu convívio. De que forma? A tradição, principalmente o batismo nas águas, que não é o batismo de João, não é o batismo de João que se pratica hoje, porque o batismo de João não era tradição, o batismo de João era arrependimento. Hoje é uma tradição do homem. O batismo de João era para arrependimento. Hoje não, o batismo de hoje é para afastar as pessoas. De que forma? Explica, irmão Manuel. Aí é que entra a tradição do homem. O homem, se a mulher quer se batizar e o homem não é crente, ou
ou não quer que ela se batize, então a denominação manda que ela deixe o seu marido, ou o pastor diz para que ela tem que se deixar o esposo para se batizar. Tradição. E assim vice-versa, a mesma forma é com o homem. Se a mulher não é crente, tem que deixar, ou tem que casar para se batizar. Tradição, isto é tradição. Hoje o ser humano vive tão empenhado na tradição, em tradições, que não param para ser guiado pela palavra de Deus. Eu chego para alguém e digo, não, vamos ali porque vamos fazer isso porque Deus falou comigo. Gente, se não tiver aqui na Bíblia, é tradição. Se não tiver aqui na Bíblia, é tradição. É tradição. Eu estou observando coisas humanas, coisa de homem, o que o homem inventou. Aquilo que o homem inventou. Está tendo mais respeito, está tendo mais ênfase do que verdadeiramente a palavra de Deus, assim que ela manda nós honrar pai e mãe, nós honrar a família. Acima de todas as coisas, a família ela tem que estar em primeiro lugar. Se alguém chega para alguém e diz assim, olha, deixa teu marido, não faz isso para teu marido, porque a igreja, porque... Meu irmão, isto é tradição. Isso não está em bíblica. Biblicamente isso não existe. Jesus nunca ordenou e o Pai nunca ordenou que as famílias se separassem. Principalmente por causa dele, porque aí seria contraditório. Como é que o mesmo Deus que implanta no paraíso, implanta um casal, para que esse casal multiplique e agora fazer com que haja uma separação dessa família? Não é contraditório. Vocês não acham contraditório? Já entendi por que vocês não acham contraditório. Porque vocês não estão lendo a Bíblia. Em assunto nenhum. O que se faz é aquilo que o homem diz. Vocês praticam e continuam fazendo sem examinar as Escrituras. Então, cada assunto, seja ele do batismo nas águas, seja ele no batismo com o Espírito Santo, seja ele para libertação, seja ele para divórcio, seja ele para qualquer for assunto, a Bíblia diz isso. A Bíblia fala sobre qualquer assunto que o ser humano na Terra tem desejo de saber, para não ser confundido com essas tradições. Eles respeitavam mais tradições. As igrejas de hoje em dia, os templos respeitam mais as tradições. Veja, é tão tradicional que todo ano se tem festa, todo ano se tem festa. Não há mudança, elas continuam nas mesmas práticas, nas mesmas tradições, respeitando as suas tradições feitas pelo homem. E sabe o que é que acontece cada vez mais? Essas pessoas continuam afastadas de Deus e achando que estão servindo a Deus. Porque aqui neste relato de Jesus, essa repreensão de Jesus repreende e diz: vocês deviam entender o que Deus ordenou. Porque Deus ordenou. Honra a teu pai e a tua mãe. Porque Deus ordenou. Honra teu pai e a tua mãe. Não está falando só do pai e da mãe. Está falando de honrar a família. A família está em primeiro lugar. Quando eu honro a minha família, seja ela meu esposo, minha esposa. Se meu esposo não é crente e a esposa é crente, honra o seu esposo. Fique com ele, abrace ele, cheire ele, ame a ele. Deixe que os templos lhe reprovem, os seus pastores digam que você tem que ir para a igreja. Nananina. O próprio Paulo, sobre essa questão, Paulo falou: se a mulher é crente e o homem não é, a mulher edifica o homem. Se o homem for crente e a mulher não é crente, o homem edifica a mulher. De que forma? É indo a um templo ou
fazendo com que aquela pessoa se sinta bem com ele, ou que ambos estejam em harmonia. Porque se você for para o templo, você está indo contra a Bíblia, você está indo contra a tradição, você está indo de encontro a uma tradição, você está servindo uma tradição e não a Cristo, porque foi Cristo que falou, não sou eu que estou falando. Mateus capítulo 15, versículo 4, mas você pode ler o texto todinho, porque você procura nesse texto, é aquilo que os teólogos ensinam. Tem que ter base, é porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. Rapaz, vamos parar com essa vergonha, vamos parar com esse arrodeio. Bíblia não tem arrodeio. Bíblia não tem arrodeio. Qualquer versículo, um versículo fala de tudo. Se eu quero para minha vida, basta só um versículo. Um certo homem chegou para encerrar. Um certo homem chegou para Jesus, ele não conhecia a Bíblia. Não conhecia, porque ele não frequentava o templo. Porque ele era romano. A Bíblia chama ele, dá ele uma colocação de centurião. Era algo importante. Era um homem muito importante naquela época. Um centurião. E a Bíblia diz que ele procura Jesus, e quando chega em Jesus, ele diz que o seu servo ou seu filho está enfermo, está doente para morrer. E assim que ele pronuncia, Jesus disse, eu vou contigo. E ele diz, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas basta só um verso, uma frase, uma palavra, e eu acreditarei que tu és Senhor e que todas as coisas tu podes fazer. Que Deus nos abençoe. Que cada um de nós possamos entender aquilo que está escrito, para não seguir tradição. Porque a tradição separa as famílias. Tradição separa as famílias. Aliás, os templos separam as famílias. E Deus não veio separar ninguém. E o pior é que estão seguindo tradições. Não siga tradições. Não siga o homem. Leia as escrituras. Todos os meus vídeos eu falo, leia as escrituras. Leia as escrituras. Leia as escrituras. Que Deus te abençoe. Dê um joinha. Dê um joinha. Divulga o canal. Se não for você, será outro que vai ler a leitura. Se não será, pelo menos ajude, dê um pulo para alguém. Dê um pulo. Amém? Que Deus abençoe.